Êxodo 14, versículo 15. E diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém? Texto de Êxodo 14, versículo 15. Deus não deu uma opção para o povo. Aliás, o povo não tinha opção. Deus estava dando uma ordem. Deus responde para Moisés quando o povo está diante do mar, sem ter para onde correr, né? E atrás vinha Faraó, com seus cavalos, suas carruagens, o seu exército, para capturar o povo e para matar o povo. Porque se o povo não se sujeitasse a voltar para o Egito com o Faraó, eles iam morrer ali no deserto. Sim, pela mão de Faraó. Isso estava na cabeça do Faraó, mas não nos planos de Deus. Então, quando o povo se vê nessa situação amedrontado, diante de um impasse, de uma impossibilidade, como a gente se encontra tantas vezes na nossa vida, né, irmãos? Quantas vezes a gente olha e fala, e agora? O que eu faço? Para onde eu corro? Não tem para onde correr. E aí, Deus, né, eu falo sempre isso, Deus não vem e passa a mão na cabeça e fala, que judiação, não tem para onde correr, não. Deus sempre nos dá uma palavra de força, de ânimo, de incentivo. Deus não quer que a gente fique abatido, esmorecido. E naquela circunstância, o povo começou a clamar a Deus, diz a palavra. E ao dizer para Moisés, por que, Moisés, nós estamos nessa situação? Era melhor a gente ter ficado lá no Egito. A gente ficava escravo, mas ficava vivo. Agora nós estamos aqui, podemos até parecer livres, mas vamos morrer. E Deus diz para Moisés assim, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Por que vocês estão gritando diante da impossibilidade? Por que vocês estão desesperados diante da impossibilidade? Diga aos filhos de Israel que marchem, diga ao povo que marche. E quando Deus dá uma ordem para nós assim, irmãos, você pensa que Deus é um aventureiro? Você acha que Deus é ele dá tiro para todo lado para ver o que dá certo? Não. Deus tem planos perfeitos, propósitos perfeitos para a nossa vida. Quando Deus dá essa ordem ao povo, quando Deus diz marche, Deus já tinha tudo planejado. E assim com a nossa vida, cada ordem que Deus nos dá. E às vezes as ordens não vão a favor da nossa vontade, mas vão a favor da nossa salvação, a favor da nossa bênção, a favor do nosso livramento. Então Deus, nessa hora, fala para o povo, não é? Vai, e quando a gente está no meio do caminho, vai, marcha. Você acha que é lá naquela hora que Deus vai pensar, bom, agora que eu mandei eles marcharem, virem para o deserto, o que será que eu vou fazer com eles aqui? Será que Deus é assim, gente? Claro que não. Quando Ele tira o povo do Egito, Ele já tem o seu propósito. Aliás, muito antes disso. Muito antes disso. Deus tem seus propósitos. A palavra de Deus fala lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Ah, que coisa linda. Antes da gente nascer, Deus já tinha um propósito. Deus tem um plano para cada criatura, para cada ser. Deus tem um plano perfeito, agradável, bom, do coração dele para nós. É que às vezes a gente sai um pouquinho do caminho que Deus aponta e o plano demora mais para se cumprir. Mas os planos de Deus têm começo, meio e fim. E é isso que Deus fez com o povo. Deus deu uma ordem e falou, vão, porque Ele já tinha tudo planejado. Sabe, irmãos, esse texto que fala que antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, mostra para nós que Deus sabe tudo a respeito de nós. Deus sabe tudo, Deus sabe como você enfrenta as situações. E cada um é diferente, né? Um é diferente do outro. Tem gente que enfrenta algumas situações muito bem, e aquela mesma situação é tão mal enfrentada por uma outra pessoa. Mas Deus sabe tudo isso. E a palavra dele é tão maravilhosa, irmãos, porque ele promete. Quando ele diz para o povo, marche, quando ele dá uma ordem para a nossa vida, quando nós decidimos obedecer a Deus, Deus está prometendo para nós que tudo
vai se cumprir conforme o planejado. Então, por que a gente é tão amedrontado, tão inseguro de obedecer às ordens de Deus na nossa vida? Deus fez isso com o povo de Israel. Quando Deus tira o povo do Egito, Deus não levou o povo para perecer no deserto. De forma nenhuma, esse não era o plano de Deus. A vontade de Deus não é que você sofra. Você é mãe, você é pai. Se você não é, você é filho. E a gente sabe que o pai e a mãe jamais querem ver um filho sofrer. E muitas vezes, por causa do nosso amor e da nossa proteção, a gente dá uma palmada no filho. Por causa do nosso amor e da nossa proteção, a gente diz não. Por causa do nosso cuidado, zelo e responsabilidade, a gente vai contra a vontade dos nossos filhos, não é assim? Isso tudo mostra o amor. E Deus com o seu povo, irmãos, jamais queria que o povo sofresse. E toda a ordem de Deus para o povo era para que a bênção, a vontade plena do Senhor se cumprisse na vida de cada um. Mas, o que acontece? Às vezes Deus dá uma ordem para a gente, marche, e a gente pensa assim, e agora, Deus? Como é que eu vou? Como é que eu faço? Como é que eu ando nesse caminho? Como é que eu obedeço a tua vontade? Como é que eu enfrento as situações? E a palavra de Deus nos ensina que, quando Deus nos dá uma ordem, Ele também nos garante, Ele também diz para nós, eu vou à frente, eu vou adiante de vocês. Então, quando Deus diz para nós, marche, antes Deus está marchando na nossa frente. A palavra de Deus diz que Ele vai na nossa frente e na nossa retaguarda. Depois nós vamos ver esse texto. Então, a primeira coisa que Deus faz é que Ele vai adiante de nós, preparando o caminho. Preparando o caminho. É como quando as cidades da antiguidade iam receber um imperador ou uma pessoa importante de outro lugar. O que eles faziam? Eles preparavam a estrada. Não pensa que a estrada era boa, não. É que eles preparavam antes para ele passar. Então, quando ele chegava, a carruagem dele não pulava, a roda não quebrava, porque as pedras já tinham sido tiradas. Quando Deus dá uma ordem para nós, marche, Ele vai na frente. Ele vai adiante de nós, Ele vai preparando o caminho à nossa frente. E na vida da gente, irmãos, quantas vezes nós encontramos situações em que a gente não gosta de viver, não gosta de passar. Coisas que são desconfortáveis, desagradáveis, e nós temos que enfrentar. E muitas vezes a gente pensa, meu Deus, nunca pensei que eu ia passar por isso. Não é assim? Tem horas que você se vê numa situação, você fala, nunca pensei que eu ia ter que passar por isso. Nunca pensei que eu ia ter que enfrentar isso. O povo de Israel falou a mesma coisa. Agora nós estamos aqui no deserto, nós nunca pensamos que a gente ia ficar nessa situação. O mar na frente, Faraó atrás, essa situação sem saída. Já era ruim lá, agora ficou pior. Quantas vezes a gente ora? Você já passou por isso? Você ora e parece que piora. Tem até uma frasezinha aí, né, que o pessoal espalha, ora que melhora, não é? E é verdade, ela é super verdade. Mas a primeira impressão, às vezes, é assim, você ora e piora. Quantas vezes a gente vai orar por uma pessoa que está enferma? Ora, em vez dela melhorar, ela deu uma pioradinha, mas de repente vem a cura. Sabe, Deus preparando o caminho. E nessa hora que a gente vê as coisas ou piores, ou que a gente não gostaria de enfrentar, a gente pensa, e agora que eu estou nessa situação que eu nunca enfrentei, nunca tive que passar, nunca tive que viver, tenho que estar aqui. Deus já passou por aquele lugar antes de você. Ele vai adiante e nós não estamos sozinhos, sabe, irmãos? Acontece com a gente quando a gente vai, sei lá, para uma entrevista de emprego. Chega lá, todo animado, puxa, principalmente nos dias de hoje, né, que o emprego está tão difícil. Aí você puxa uma vaga de emprego, você vai todo animado, chega lá, do outro lado da mesa tem um homem, uma mulher tão mal criado, tão emburrado, tão triste. Você fala, meu Deus, e agora? O que eu estou fazendo aqui? Outras vezes a gente
tem que entrar num hospital e enfrentar a doença de uma pessoa que a gente ama muito. E você entra ali e pensa, meu Deus, nunca pensei que eu ia viver isso. Isso aconteceu conosco, com a nossa família. Né? Nós estamos tão acostumados aos nossos pais terem saúde, serem fortes, servidores, pessoas que dão a vida. E, de repente, de uma hora para outra, né? O ano passado, papai, de um dia para o outro, estava na UTI. Aí você entra lá e fala, meu Deus, não, eu não acredito, isso não pode estar acontecendo comigo. Mas a gente vive essas circunstâncias. E esse ano, uma mãe que ficou doente, que nunca tinha ficado doente. E ficou agora, né, esses últimos 25 dias aí. E a gente fala, meu Deus, eu nunca pensei que eu ia ver isso. Porque não passa na nossa cabeça. Mas passa na cabeça de Deus. E Deus conhece todos os nossos caminhos. A Bíblia fala que Deus conhece todos os nossos caminhos. Isso é, não tem caminho pelo qual nós vamos passar que Deus não conheça. Que Deus não saiba como nós vamos nos sentir. Porque essa é a questão. Às vezes, diante das circunstâncias, nós mesmos não sabemos como vamos reagir. Não é assim? Quando você enfrenta uma coisa nova, você nem sabe como você vai reagir. Mas Deus sabe como você vai enfrentar as circunstâncias. Ele nos conhece antes de nós nascermos. E a palavra dele está prometendo nessa palavra. Vai, marcha, vai adiante, não tenha medo, enfrenta a situação, porque eu vou na sua frente. Eu vou adiante de vocês. E a primeira coisa que a gente precisa saber é isso, irmãos. Quando você tem que tomar uma atitude, quando você tem que seguir, quando você tem que obedecer a palavra de Deus. Quando você tem que deixar o pecado, quando você tem que mudar a sua vida, quando você tem que fazer uma escolha, saiba, você precisa saber que Deus vai na sua frente, que Deus vai adiante de você. É a primeira coisa que nós temos que pensar. Eu tenho que passar nesse caminho? Eu tenho que andar? Eu tenho que marchar, Deus? Eu vou ter que entrar nesse mar? Não estava fácil, viu, irmãos? Pensa bem. Um mar, marcho, para onde? Eu vou ter que pisar aí? A primeira coisa que nós temos que pensar, Deus vai na minha frente. Deus está conosco. Quando eles estavam ali, irmãos, eles não pensaram, será que Deus já viu se tem tubarão nesse mar? Será que Deus já viu se dá para passar, se é raso, se é fundo? Como é que Deus manda a gente marchar? Mas é maravilhoso, irmãos, porque quando Deus vai na frente, Ele vai preparando o caminho. A Bíblia fala isso. Eis que preparo diante de ti o caminho. Eu conheço os teus caminhos. Então Deus faz isso. E quando o povo estava nessa situação, eles ficaram, né, assustados. Só que, se a gente ler o texto aqui, Êxodo 14, o mesmo capítulo, versículos 1 a 4, aí a gente vai ver como Deus já tinha passado naquele caminho. Como Deus já tinha preparado aquela situação. Olha o que Deus fala. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Então Deus deu o ponto, o lugar, o certo, a hora, tudo certinho. Vão e acampem ali. Onde era ali? Em frente ao mar. Em frente dele, do mar, assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel. Olha Deus falando como tudo ia acontecer. Faraó dirá dos filhos de Israel. Estão embaraçados na terra, estão lá, né, na frente do mar, encurralados. O deserto os encerrou. A mente de Faraó. Deus sabia até o que Faraó ia pensar, irmãos. Como que ele ia olhar aquela situação. E aí Deus fala assim, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Olha aqui Deus falando já que o mar ia fechar em cima de Faraó e dos seus exércitos, mas né, ninguém fazia nem ideia disso. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Irmãos, Deus já tinha falado tudo como ia ser. Deus já tinha todos os caminhos
tínhamos planejado todos os atos. Só que a gente só percebe que Deus preparou tudo quando já passou. Depois que a gente passa pela luta, passa pelo vendaval, passa pelo meio do mar, aí a gente olha e fala assim, olha, Deus tinha preparado todo o caminho. É que quando a gente está no meio do caminho, a gente não vê que Deus está na nossa frente. Que Deus já está lá resolvendo a situação. E é isso que Deus faz. O texto então do Salmo 139 diz assim, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. O subtítulo desse salmo fala da onipresença e da onipotência de Deus. Quer dizer que Deus está lá. Qual é a situação difícil que você está passando? Qual é o mar que você está tendo que atravessar? Qual é o deserto em que Deus mandou você estar hoje? Ele foi na sua frente. Ele já passou por aí. Ele está aí com você. Não é que Ele nos abandone, irmãos, mas Ele vai preparando cada situação diante de nós. Sabe, eu oro por muitas pessoas que estão assim, diante de situações novas. Quanta gente vem e pede, pastora, vou mudar de casa. Uma casa nova, uma vizinhança nova, uma situação nova. Pastor, um trabalho novo, um relacionamento novo. Quantas coisas nós oramos, né? Que são novas na vida das pessoas. E eu sempre oro, Deus, vai na frente. Abre este caminho. Prepara tudo para que quando a pessoa chegue ali, ela perceba que o Senhor já passou por ali. Que o Senhor já preparou tudo. Que o Senhor já investigou todas as coisas, que o Senhor já olhou embaixo da cama para ver se não tem nada, atrás da porta para ver se não tem nada, o Senhor já passou adiante. Aí quando eu chego lá no interior, acontece isso, irmãos. Eu não gosto muito de rã no meu quarto, assim, nem no banheiro. Não sei se vocês gostam, mas eu não gosto muito. Então eu chego lá, e hoje, né, a pessoa que trabalha lá já sabe, então muitas vezes ele fala para mim, já olhei, viu, já olhei seu quarto, seu banheiro, tá, não tem nada, pode entrar. E se ele não fala nada para mim, sempre eu pego. Agora eu estou mais corajosa, né? Agora eu entro sozinha, mas normalmente eu pedia para o meu marido, Marcos, entra lá e olha se não tem nenhuma rãzinha lá. Investiga para mim. E se ele entrasse e falasse para mim, não tem nada, pode entrar? Eu entrava sossegada, com a minha mala, abria, punha minha roupa, porque eu ficava sossegada que alguém entrou na minha frente e já investigou tudo para mim. Nós precisamos saber isso, irmãos. Que Deus entra na sua frente em qualquer situação e investiga tudo para você. Ele vê se está tudo conforme Ele planejou. E às vezes a gente pensa assim, mas meu Deus, isso aqui não está tão bom. Saiba que Deus já olhou tudo para você. Já investigou cada lugarzinho, cada cantinho. E Ele está na nossa frente, nos abençoando e nos ajudando. Então, se você está passando por algo, se Deus te deu uma ordem, às vezes a gente quer ir, Deus fala, fica. Você fala. Às vezes você quer ficar, Deus fala, vai. Então, se Deus te deu uma ordem, saiba que você não está sozinho. Saiba que você não está indo aonde você quer. Obedeça. Faça o que Deus está falando. Marcha. Vai na direção que Deus aponta. Porque você não vai ficar só. Deus está com você. Mais do que isso, Deus está na sua frente. Deus vai adiante de você. Amém? Ele também vai adiante de nós, irmãos. E nos dá sinais de que Ele já passou por ali. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus conhece o nosso coração. E Deus sabe que diante das circunstâncias difíceis, às vezes a gente vacila. A gente fica pensando, mas cadê Deus? Deus, onde o Senhor está? E os nossos olhos não conseguem ver. Então, sabe o que Deus faz? Ele é tão bondoso que Ele vai deixando marquinhas de que Ele passou na nossa frente. Ele dá sinais. Sabe, é como se Ele deixasse bilhetinhos escritos no caminho. Você vai andando pelo caminho que Deus te manda. Você anda, marcha, vai, enfrenta situações. Que às vezes são essas situações desagradáveis. Às vezes você entra numa funerária para tratar daquilo que você pensou que nunca ia precisar tratar. E ali,
você vai encontrar um bilhetinho de Deus. Porque em cada passo nosso que Deus conduz a nossa vida e permite na nossa vida, Ele dá sinais de que Ele está na nossa frente, de que Ele nos guarda. E, irmãos, a mensagem do mês passado, na primeira mensagem do tema, nós falamos que a fé é você crer no que você não vê, de fato. Mas Deus é tão bom que quando Ele vê que nós estamos em obediência, estamos crendo, Ele mostra, ei, eu já passei por aqui. Eu já preparei tudo. E nós começamos a achar esses sinais de Deus, irmãos, é tão tremendo. Você já percebeu isso na sua vida? Já aconteceu isso com você? Você vai e de repente você fala, Deus já preparou isso aqui para mim. Você chega lá, às vezes você sai e vai enfrentar uma situação que você fala, você vai orando, né? Deus, me ajuda, Deus, vai na minha frente. Deus, a gente ora sempre isso, Deus vai na minha frente. E aí quando a gente olha e não vê Deus, é porque Deus foi na sua frente. E aí você vai, chega na situação e quando você olha, você fala, realmente Deus estava na minha frente, porque você chega lá e Deus já resolveu para você, e Deus já fez para você, e Deus já pôs a mão, e Deus já mudou as circunstâncias, e Deus te deu força para passar, quando você achava que não ia conseguir, não é? Então, nessas horas, irmãos, às vezes a gente está meio confuso, perdido, porque a vida é difícil assim, nesse mundo, acontece tanta coisa, né? A gente está sujeito a tanta coisa, e o mundo anda muito mal. É que com Cristo tudo vai bem, né, irmãos? Com Cristo no barco, tudo vai bem. Ainda que o mundo seja muito mal. E a gente está vivendo nesses dias aqui, dias difíceis, dias de ameaça. Eu estava conversando com uma amiga sobre filhos, né? E eu tenho ainda o Mateus de 11 anos. Então, eu estava dizendo, que engraçado, né? Eles estão pedindo para sair do colégio na hora do almoço sozinho. Ele, o filho da minha amiga, que eles querem ir comer em outro lugar e não na cantina do colégio, porque eles falam que a comida é ruim. E eles passam 2 dias lá que eles ficam o dia todo. E eles têm pedido, e a gente não deixa. Ele tem 11 anos, eu não deixo ele sair. Embora ele só vá atravessar a rua e vá até a esquina, que é onde eles gostam de comer, comida árabe. Mas eu não deixo. Por quê? Por causa dele? Não. Por causa do mundo. Porque eu penso, bom, ele sai, ele é um menino abençoado de Deus, é uma criança, mas é um menino abençoado. Eu sei que ele, se ele falar que vai ali, ele vai ali. Mas, e o resto? E o mundo? E esse trânsito louco que as pessoas não... Né, você está passando, nem para na faixa, você vai atravessar aí. Um assalto, um sequestro? Não que eu tenha medo, irmãos, assim, meu coração não é um coração que eu tenho medo de sair, medo disso, medo daquilo. A gente põe a vida dos filhos, da família, da casa, dos bens, tudo nas mãos do Senhor. Mas a gente é prudente, né? Você fala, eu vou deixar ele ficar saindo, se expondo na rua? O mundo está muito mal. Então, nós estamos vivendo essas circunstâncias meio confusas, meio difíceis no nosso dia a dia. E nessas horas, às vezes, a gente tem que orar como Davi orou, né? Davi ora assim, lá no Salmo 86, versículos 16 e 17. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Olha como Davi fala, mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Então tem hora, como eu falei naquela mensagem, que a gente fala, Deus, me dá um sinal. Me dá uma prova. A palavra sinal do hebraico, nessa oração, significa uma prova visível. Olha, como Davi falou com Deus, Deus, deixa eu ver que o Senhor está fazendo alguma coisa. Deixa eu perceber que o Senhor está agindo. E tem horas que a gente está numa situação tão apertada que você não aguenta mais, você fala, Deus, chega, não quero mais essa situação, me mostra que o Senhor está fazendo alguma coisa. E Deus é tão bom que Ele mostra. Aí, de repente, você acha um bilhetinho de Deus lá. Passei por aqui, já estou resolvendo a situação. Quantas vezes a gente tem vivido isso, não é? Então, essa palavra significa uma indicação, um indicador, uma prova, né, como eu falei, uma coisa visível. Então, queridos, isso aconteceu o tempo todo enquanto o povo caminhou no deserto.
O tempo todo em que o povo andou no deserto, Deus foi mostrando que Ele estava à frente e dando sinais, e dando provas. Eles chegavam num lugar, não tem água. Bate aí com a vara na rocha que você vai ver se não tem água para tomar. E a água aparecia. Ué, mas quem pôs a rocha ali? Quem preparou aquele momento? Aí chega num outro lugar, a água é amarga. Lança a tua vara na água. Você vai ver se essa água é boa ou não para tomar. Deus já tinha preparado tudo. E esses foram os bilhetes que Deus foi deixando durante todo o trajeto do povo de Israel. Sabe, irmãos, tudo que Deus fez, desde quando Deus mandou Abraão sair lá da sua parentela, porque Deus mandou Abraão sair, e Deus não falou para Abraão assim, vai, se aventura, vai para qualquer lugar. Não, Abraão, você sai dali e vai lá. Enquanto isso, Deus foi e preparou todo o caminho. Depois, Deus manda Jacó com a sua família ir lá para o Egito. E da mesma forma, Deus está dizendo, vai, pode ir, porque eu já fui, já preparei uma terra para vocês viverem. E quando Deus quer tirar o povo do Egito, Deus também vai à frente, preparando os caminhos no deserto. Todo o tempo, todo o propósito de Deus, e em todo o tempo, Deus foi dando sinais de que Ele estava com eles, de que Ele foi à frente e que Ele estava com eles. No deserto em especial, né, irmãos? Deus deu sinais bem grandes da sua presença e de que Ele estava com o povo. Tinha uma coluna de nuvem enorme, visível para todo o povo, para aqueles milhões de pessoas. Tinha uma coluna de fogo, que era um sinal visível. Irmão, você imagina que você... Seria maravilhoso, seria ótimo hoje, né, irmãos? Não família Adams, né, a nuvem chovendo na cabeça. Mas seria ótimo se a gente dissesse assim, Deus, para onde eu vou? Aparecesse uma nuvenzinha e fosse andando na sua frente e você seguir. A gente não ia ter dúvida, né, de como obedecer a Deus, do que era o certo, para onde ir, que opção escolher. Ia faltar vitamina D. Não, mas também tem a coluna de fogo. Aí podia ser um solzinho, né? O solzinho aponta para lá, o solzinho aponta para cá. Seria maravilhoso. Para o povo, Deus pôs esses sinais enormes, mas nem sempre eram tão grandes, viu, irmãos? E às vezes os sinais são pequenininhos. Às vezes o bilhetinho de Deus é só um oi. Oi, quer dizer, passei por aqui, estou resolvendo a situação. Nós vamos crer nisso, irmãos, que Deus vai adiante de nós e Ele está dando esses sinais para você. Então, abre os teus olhos, presta atenção ao redor de você, confia no Senhor, deixa Deus te mostrar que Ele está fazendo isso. Nós temos que manter os olhos bem abertos, irmãos, porque às vezes onde menos a gente espera, num lugarzinho estratégico, está lá a notícia de Deus para nós. Eu estou fazendo. Muitas vezes a gente vê isso, irmãos, olha... Eu vivo isso quase todo dia, para falar a verdade para vocês. Porque eu estava até comentando na reunião com os pastores na sexta-feira, né? Que o maior compromisso que nós temos como cristãos é a obediência. Esse é o nosso maior compromisso com Deus. Mas obedecer nem sempre é fácil. E na hora que você, sabe, parece que está inseguro para tomar uma atitude, mas você quer obedecer, é impressionante como Deus mostra a sua confirmação, a sua mão, a sua presença na nossa vida. Em tudo, irmãos, são coisas mínimas e coisas grandiosas. É no trânsito. Quantas vezes, irmãos, estou no trânsito e falo para Deus, Deus, por onde eu vou? Eu pergunto para Deus. Na mesma hora, Deus me dá um sinal. E é incrível como Deus me dirige do jeito certo, para o lugar certo, na hora certa, da maneira certa. E quando Ele me dá o sinal, e a gente vê que mas é teimoso, e faz do jeito que a gente quer, aí a gente passa a consequência, olha e fala assim, por que eu não prestei atenção nos sinais de Deus? Por que eu não prestei atenção no que Deus estava me mostrando? Então, quando Deus está dando essa ordem para nós, irmãos, marcha, vá em frente, enfrenta, seja fiel, obedeça. Tenha certeza que durante todo o caminho, Ele vai te mostrar um bilhetinho, Ele vai te dar uma prova de que Ele está ali. Amém, irmãos? O que Deus estava falando para o povo ali, né? Quando eles estavam sem saída, o que Deus estava dizendo para eles é, vá em frente. Por quê?
Porque antes de trazer vocês para esse deserto, eu já preparei tudo. Quando Deus fala para você, vai, é porque Ele está dizendo para você, antes de você ir, eu já preparei. Nós vamos ter essa confiança no Senhor, irmãos. Especialmente nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos ter essa confiança. De que quando Deus, Ele vai, Ele já nos tomou pela sua mão e está nos conduzindo para os seus caminhos. Amém? O povo estava em frente ao mar, e Deus falou para o povo assim, marche. E o mar estava lá. De repente começou a soprar um vento. E um vento que durou a noite inteira. Agora, vamos lá para o deserto, eu e você. E vamos estar acampado em frente ao mar, e atrás vem Faraó. E a gente já viu que Faraó está chegando. De repente começa um vento. Você fala, não, só falta chover. Não é? Pensa, você está lá, o mar na tua frente, já está uma desgraça total. Faraó vem atrás. E aí começa uma ventania, você não sabe de onde veio. Bem agora, não, só me falta chover agora, que já estava ruim, vai piorar. Mas o vento era o bilhete de Deus, era o sinal de Deus, porque aquele vento soprou durante toda a noite. Talvez eles tenham ficado amedrontados. Mas pela manhã o que aconteceu? Aquele vento tinha separado as águas do mar e o povo de Israel passou em seco. Você ora, Deus, e de repente começa um reboliço na vida. Você fala, Senhor, mas aquilo é o sinal de Deus, de que Deus está agindo. Eu me lembro que uma vez eu estava pregando sobre Ezequiel, o Vale dos Ossos Secos, e uma coisa me chamou a atenção naquela palavra. A palavra de Deus diz que cada osso estava num lugar, naquele deserto. E Deus manda o profeta profetizar vida sobre aqueles ossos. E a primeira coisa que começou a acontecer, irmãos, foi um barulho e um reboliço. O texto fala isso. Começou um barulho e um reboliço. Claro, o joelho estava lá, o braço estava lá, a cabeça estava aqui. Você já imaginou? E Deus queria juntar tudo e fazer daqueles ossos um exército. E aí a coisa começou a fazer um barulho e tal. Você já imaginou barulho de osso batendo para cá e para lá? Opa, eu tenho que ir lá para o meu corpo. Ai, mas eu tenho que ir lá para o meu. E aquele reboliço e aquele barulho dos ossos se encaixando no lugar. E era Deus mostrando que vida estava vindo sobre aquele vale. Então, às vezes, o sinal de Deus é um sinal que nos assusta. Preste atenção. Abra os seus olhos e perceba que Deus está pondo as coisas no lugar, como Ele falou hoje aqui. Deus está controlando as situações. Amém, queridos? E é aquilo, né? Nessa caminhada, tem horas que você se sente assim. Meu Deus, mas onde está Deus? Orei tanto, pedi tanto e agora eu estou passando por essa provação. Pode ter certeza que se você não estiver vendo Deus bem pertinho ali, é porque Deus está um pouquinho mais para frente, mas Ele já está preparando o caminho para você. Ele não te abandona. Ele não te abandona. Ele simplesmente está te chamando. Vem, pode vir. Você já viu o manobrista, né? Não é o manobrista. É quando você vai estacionar num lugar que tem alguém que está cuidando da porta ali, né? Mesmo que ele não dirija o seu carro, você vai fazer a manobra. Aí ele fica... Não é assim? É assim, Deus vai na nossa frente e fica falando para nós. Parece que Ele está lá no aeroporto, né? Dando sinal. Pode vir, vem, que está tudo... Mesmo que você não está enxergando, mesmo que você é o piloto, está lá no avião, lá no alto, você não sabe o que tem embaixo, tem alguém dizendo para você. Pode vir, porque está tudo preparado. Esse caminho está limpo para você passar. E Deus mostra a bandeirinha, sabe? Ele acena a bandeirinha para nós. Ele dá sinais de que Ele já foi na nossa frente. Pode ser que o sinal não seja muito grande, irmãos. Às vezes é uma voz, às vezes é uma palavra, às vezes é um telefonema, né? Você estava naquela, às vezes é um telefonema e você fala, isso veio de Deus. Isso veio de Deus. Às vezes é um cheque que chega na hora que você fala, meu Deus, de onde veio? Veio de Deus. São sinais. E às vezes,
Você olha, uma criança fala para você uma coisa profunda. E você diz, isso não pode ser dessa criança. Isso é um sinal de Deus na minha vida. E Deus vai adiante de nós, irmãos. E por causa disso, Ele conhece todas as dificuldades do caminho. Por quê? A gente, quando vai para um lugar que não conhece, né, às vezes nós vamos para o acampamento. O primeiro que vai, pega todas as anotações. Aí liga e passa para o outro. No quilômetro tal você vira à direita. No quilômetro tal você sai para lá. Olha, tem um buraco no meio da pista. Não passa por esse caminho, vai por outro. Não é assim? Quando você já conhece o caminho, você dá todas as indicações. Como Deus vai adiante de nós, Ele sabe todas as dificuldades do caminho. A marca mais importante de que Deus conhece, vai adiante e sabe as dificuldades, são as marcas que Cristo adquiriu na cruz do Calvário. Essas marcas, as marcas nas mãos, as marcas nos pés, o lado varado, essas marcas estão no corpo de Cristo. E essas marcas mostram que Deus conhece as dificuldades do caminho. Às vezes a gente pensa assim, mas Deus só não está vendo o que eu estou passando, não está sentindo o que eu estou sentindo. Tá, Ele sabe, Ele conhece todas as dores. A palavra de Deus lá em Isaías 53 fala assim, era desprezado e o mais rejetado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Você pensa que Ele não sabe? Sabe. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Lá na cruz, irmãos, Ele suportou tudo, todas as dores, todas as afrontas, todos os pecados. Sabe por que Deus fala para a gente não pecar na palavra? Sabe por que quando a gente vai participar da mesa do Senhor, vem um sentimento de arrependimento e um desejo da gente abandonar o pecado? Porque quando Ele vai para a cruz, pelos nossos pecados, Ele sabe muito bem quais são as consequências do pecado. E Ele quer nos livrar disso. Ele já fez isso por nós lá. E Ele fala, não, a consequência do pecado é muito ruim, porque Ele viveu a consequência do pecado. Ele sofreu as consequências do pecado até a morte, até o inferno. Então, quando Ele diz para nós não faça, não é porque Ele vai ganhar alguma coisa com isso, é porque nós vamos ser libertos. Ele sabe o que a gente vai ter que enfrentar. E isso mostra que Deus sabe tudo sobre o caminho. Ele entende tudo sobre o caminho que nós vamos passar. Quando Ele nos dá a ordem, vai, marcha, segue, obedece, faz a vontade do Senhor, é porque Ele experimentou na sua própria carne. Ele experimentou as nossas dores. Amém? Às vezes você está andando pelo caminho e você chuta uma pedra. Ai, que raiva que dá, né, irmãos? Quando você chuta o pé da mesa, assim, o canto, eu tenho uma mesa na minha copa, que vira e mexe, a gente mete o pé ali num cantinho. E nessa hora a gente pensa assim, ai, essa pedra no caminho. Começa a reclamar da pedra no caminho. Não queixa, não reclama. Por quê? É gostoso encontrar e chutar uma pedra no nosso caminho? É porque Deus, irmãos, tudo que Ele vai fazer na sua vida, presta atenção, Ele te avisa antes, Ele te dá um relatório do que Ele vai fazer, completo. Foi o que Deus fez. Vocês já tiveram a curiosidade de ler esse texto inteiro, o capítulo 14, o capítulo 13, o capítulo 15 de Êxodo, que é o tema desse ano? Faça isso. Você vai ver como Deus dá um relatório completo da obra que Ele tinha para fazer no povo de Israel. Assim é. Às vezes a gente chuta a pedra no caminho e fala, mas essa pedra aqui,
presta atenção que lá atrás Deus te avisou. Vai ter uma pedra aí nesse caminho. E essa pedra, eu vou usar, você vai dar um chutinho nela, mas depois eu vou fazer um curativo tão bacana no teu dedo que você vai ver como eu sou amoroso. Deus vai ensinando para nós tudo o que Ele vai fazer. Preste atenção no agir de Deus. E às vezes a gente não vê, mas Ele sabe. Nós podemos não compreender, nós não podemos não perceber, mas Ele sabe todas as coisas. E nós precisamos parar, irmãos, de sermos afetados pelas nossas emoções. Nós somos muito autopiedosos, muito chorões, muito reclamões. Somos murmuradores, como o povo de Israel era. A gente olha e vê na própria vida. Às vezes a gente não fala para os outros, não sai daqui, mas o coração, a gente está queixando com Deus, a gente fica lá numa queixa. Deus não quer isso, Deus quer que você creia, não que você se queixe. Por que você está clamando? Não é para você ficar se queixando, é para você crer e obedecer, vai em frente, porque Ele já planejou tudo o que Ele vai fazer na sua vida. Lá em Êxodo 14, 15 a 18, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. Aqui Deus está dando detalhadamente, completo. Eu vou abrir o mar, eles vão entrar atrás de vocês, eles vão perecer, e eu vou ser glorificado, e vocês vão ver a minha mão. Então, Deus sabe tudo o que você sente nessa situação. Não se sinta abandonado, porque Deus conhece todas as dores, todos os sofrimentos. Está na palavra dEle, Ele conhece todos os nossos caminhos. A verdade é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós temos que passar por alguma coisa em obediência a Deus, nós vamos estar passando com Jesus, em Jesus, escondidos nele, porque Ele é o caminho que Deus tem preparado para nós. Em Jesus a gente encontra, sabe, irmãos, o único abrigo mesmo, o único lugar de segurança. Nós cantamos essa canção, né? Meu amado, meu amigo, meu consolo, meu abrigo, minha força. Porque nele a gente encontra tudo isso. Ele sabe tudo de você. Ele sabe o que você está sentindo nessa situação. O único lugar que nós podemos nos refugiar é em Jesus Cristo. Ele que deu as maiores provas de amor para nós. E quando você não estiver vendo nada, irmãos, quando você estiver andando por um caminho, e você não vê nada, não enxerga, não vê que o mar vai abrir, vê as impossibilidades, quando você vê escuro, sabe? Às vezes a gente olha e está tudo escuro ao redor da gente. Fecha os teus olhos e lembra, traz à memória as marcas de Jesus na cruz. Fecha os teus olhos e lembra, mas Jesus já passou isso por mim. Ele já sofreu todas as dores por mim. Lembra das marcas. E aí o nosso coração vai se fortalecer, porque nós vamos relembrar que nós podemos confiar nele, que nós podemos descansar nele, porque ele verdadeiramente vai adiante de nós. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Eu não sei qual é o deserto, e eu não sei para onde Deus está te mandando marchar. Mas eu sei que para cada um de nós Ele tem dado essa palavra. E nós temos que seguir em obediência, em fidelidade. Temos que deixar aquilo que embaraça o nosso caminho e olhar para Cristo verdadeiramente. Então, que você possa hoje receber de Deus essa provinha, esse sinal, né? Para você não desistir no meio do caminho. E é isso que eu vou orar por você agora. Pai querido, Pai de amor, o Senhor conhece tudo, o Senhor vai mesmo na nossa frente, na nossa retaguarda, como diz o Salmo 139, Pai. O Senhor é aquele que aplana os caminhos diante de nós, abre caminhos onde não tem caminho. No deserto o Senhor abre um caminho, no deserto, no lugar ermo, o Senhor faz nascer água, mananciais.
Deus, não deixa que ninguém aqui desista dessa caminhada, de obedecer ao Senhor, de seguir em frente, de marchar, de viver aquilo que o Senhor está apontando para as nossas vidas, Pai. Quantas vezes nós temos nos queixado tanto das circunstâncias e não temos percebido o Teu agir. Abre os nossos olhos espirituais hoje, Senhor, cada um de nós, para ver que o Senhor está agindo nessa circunstância, para ver que o Senhor está agindo nessas situações. Pai, que fique patente, visível, claro diante de nós, o Teu agir, o Teu mover, a Tua intervenção nos nossos caminhos. Nós cremos verdadeiramente que o Senhor vai na nossa frente, Pai. Que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa cercar a nossa vida, como diz a Tua palavra, por trás e por diante. Que o Senhor possa nos cercar com a Tua presença de tal maneira que não haja dúvida no nosso coração, Pai. Dá-nos fé, confiança, força, de irmos em frente naquilo que o Senhor tem apontado para nós. Não nos deixa nos embaraçarmos, mais uma vez eu te peço, com aquilo que quer impedir a nossa obediência, Pai. Quantas vezes nós decidimos fazer a Tua vontade e voltamos atrás, 1, 2, 3 vezes, por causa das coisas que embaraçam a nossa vida. Não permita, Senhor, que nós tenhamos coragem, tendo certeza absoluta de que o Senhor vai na nossa frente. Eu quero entregar a vida dessa igreja nas Tuas mãos, cada um que entrou nesse lugar nessa noite, cada lar aqui representado, cada família, cada casamento, cada filho, cada pai, cada mãe, cada jovem, cada necessidade. Eu quero entregar nas Tuas mãos, Pai, de forma que o Senhor vá mesmo preparando todas as coisas. Que hoje, quando essas pessoas chegarem em casa, Pai, o Senhor possa ter preparado uma situação aplainada nos seus caminhos, nos seus lares, nas suas situações, nas suas necessidades. Em nome de Jesus, Pai, vai fazendo milagres e maravilhas. Porque quando o Senhor vai na nossa frente, Pai, nós percebemos que tudo é sobrenatural. Assim como quando o povo foi para entrar no mar, foi sobrenatural. O Senhor já tinha passado por ali, aberto aquelas águas. Quando o povo foi enfrentar outras situações, eles perceberam que o Senhor já tinha passado ali e preparado as situações. Que assim seja, Pai. Cada um possa ver a Tua mão, preparando, dirigindo, controlando, Ramashi, Andarabás. Em nome de Jesus, tira todo medo, toda inquietação, toda ansiedade, sabendo que o Senhor está fazendo, cuidando, Pai. Essa palavra é tão linda, Pai. O Senhor está cuidando de nós em todo o tempo. Nós cremos, Pai. Eu entrego estas vidas nas Tuas mãos. Esse momento santo e maravilhoso que nós vamos participar da mesa do Senhor. Que seja um momento para a gente lembrar dessas marcas profundas que Jesus adquiriu por nossa causa. E não tenhamos, Pai, em nosso coração nenhuma dúvida de que o Senhor sabe o que nós sentimos, o que nós passamos, e que o Senhor já está preparando tudo diante de nós. Eu abençoo a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.